O tema da mensagem de hoje é rompendo com as alianças malignas. Você sabe que alianças são essas? Por muitas vezes, ao decorrer dos nossos dias, do nosso dia a dia, conscientemente ou inconscientemente, nós fazemos alianças malignas. Que alianças são essas, pastor? Você vai entender ao longo da ministração que nós iremos falar sobre uma família. E essa família é a família de Jacó. Jacó, Esaú, Rebeca e Isaac. Mas que isso acontece nos nossos dias, na igreja, no trabalho, e que às vezes a gente dá preferência mais a um do que a outro e julga o terceiro sem nem mesmo conhecê-lo. E esse tipo de aliança é o mais natural nas escolas, no trabalho, em vários lugares, amém? E Deus não está nesse negócio. Gênesis capítulo 25, versículo 24 em diante. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome de Jacó. Era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Essa é uma história bastante conhecida, mas eu quero falar de aliança. Preste atenção, amado, que se você ler o texto, ainda em Gênesis, Isaac, ele obedeceu à voz do seu pai, Abraão, que havia pedido para um dos seus servos e a cidade trazer uma moça. E Deus, ele é assim. Aquilo que você coloca no teu coração a fazer, ele até respeita. Tem coisas que Deus não se intromete. Tem coisas que Deus, ele avalia a tua palavra, e baseado naquilo que você falou, e você profetizou, e você declarou, e você realmente lançou no mundo espiritual, ele até permite que aconteça. Se você olhar a história, você vai ver que o moço vai até lá e diz assim: Senhor, como que eu vou trazer uma mulher para Isaac? Se eu nem sei quem ela é. Abraão disse: aquela a quem lhe servi água, e servi também aos seus camelos. E aí então você terá o sinal. Olha uma palavra liberada até onde vai. Abraão era homem de Deus, e Deus não deixaria voltar atrás uma palavra de um servo dele. Assim aconteceu. E Rebeca era uma moça tão linda, tão maravilhosa, que quando ela chega montada no cavalo, Isaac percebeu que aquela seria a tua futura esposa. Ele se encantou pela beleza. Ela, quando viu Isaac correndo, ela pôde deduzir que aquele seria o teu varão. Naquela época era mais ou menos assim. Mas eu quero encurtar aqui a história e falar da aliança. Preste atenção, amado, que Isaac casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Isaac foi pai de Jacó e de Esaú 20 anos depois. Por quê? Porque Rebeca era estéril. E a Bíblia diz que Isaac orou muito a Deus por ela. Tem coisas que nós olhamos e fazemos e achamos que a princípio é bom, achamos que a princípio é uma boa pessoa, é um bom homem, uma boa mulher, mas não sabemos o que está atrás disso. Às vezes nos empolgamos pela aparência. Isaac orou 20 anos para que Deus desse a libertação para
esta mulher, a sua Rebeca. Sabe, amado, 20 anos depois, quando Isaac tinha aproximadamente 60 anos, nasceram os gêmeos, que era Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Esaú era ruivo, né? A mesma diz que o seu corpo era coberto de pelo, ou seja, ele era desde criança aquele molequinho cabeludo, contrário de Jacó. Quando ele cresce, ele tinha muito pelo corpo. Talvez fosse hoje, ele era quase um Tony Ramos, né? Ia fazer propaganda do Friboi. Enfim, este Esaú cresceu, e a palavra de Deus diz que esse Esaú, ele faz o quê? Ele se torna aquilo que o pai sempre fez, ele era um caçador. Ele era alguém que gostava de trabalhar, ele fazia o serviço duro, contrário de Jacó. Jacó era aquele que gostava de ficar em casa, na tenda, por muitas vezes ajudava a mãe, e aprendeu a cozinhar e cozinhar muito bem. E a Bíblia diz, amado, que Isaac se aliou a Esaú. Gênesis 25, 28 diz assim: e amava Isaac a Esaú porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Este negócio de quando tem filho preferido é um problema. Ou quando tem pessoas, sabe, no ambiente onde você convive que é preferido, é um problema. A gente sabe que na tua família, tem pessoas da sua família que você gosta mais do que o outro. Talvez você gosta mais de um cunhado do que dos outros. Mas isso não te dá o direito de agradar um e desagradar a todos. Às vezes você tem mais afinidade com um ou com o outro, mas todos são parentes e todos merecem o teu respeito, não é assim? A mesma coisa na igreja. Na igreja, às vezes você tem mais afinidade com a irmã A, com a irmã B, com a irmã C, com o pastor, com a pastora, com o obreiro, e não tem com os outros. Mas não nos dá o direito de preferência ou de tratar melhor. Porque a bênção de Deus, quando ela sai do altar, ela sai para todos e Deus não tem preferência. Mas a gente percebe aqui, que pelo texto diz, que Jacó tinha preferência de Esaú, né? E Rebeca tinha preferência, Isaac tinha preferência de Esaú e Rebeca tinha preferência de Jacó, né? E aí diz que Rebeca se aliou a Jacó. Gênesis 25, 27, Isaac pede uma comida especial para Esaú. Ou seja, ele foi caçar e quando ele volta com muita fome. Jacó estava preparando um guisado, um prato de lentilha. Eu acredito que com muita carne, né? Por quê? Porque ele já tinha um plano maquinado com a sua mãe. O teu pai já estava velho, estava cego, estava a ponto de morrer. E ele disse, olha, eu quero apenas que você vá e caça, faça a última caça para mim, porque eu vou comer e vou morrer. E naquela época, amado, existia a bênção da primogenitura. Bênção da primogenitura era a bênção daquele que nasceu primeiro, sendo ele homem. Então ele era o primogênito da família. Se fosse fazer uma divisão das terras, o primogênito tinha 2/3 da terra. Então ele tinha uma qualidade melhor, né? Porque era o costume da época. Hoje não. Hoje o pai e a mãe morrem e se dividem pelos filhos. Não tem esse, o mais velho ganha uma porcentagem maior e o mais novo uma porcentagem menor. Mas naquela época era assim. Era o primogênito que levava a melhor parte. Jacó, ele sempre foi alguém muito ganancioso, né? Aquele garoto que ficava adulando a mãe. E essa mãe não era nada vigilante. Essa mãe sabia que o pai gostava mais do outro, porque o outro era caçador, ela se aliou a ele. E olha o que diz Gênesis 25, 27. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Ou seja, Rebeca e Jacó se aliaram para enganar Saul. Dizendo, olha Jacó, quando ele chegar, ele vai chegar com muita fome. Você não deseja ter a bênção da primogenitura? O que você faz? Seu irmão com fome, ele é um ogro. Ele com certeza vai vender qualquer coisa por um prato de comida. Essa é a tua oportunidade. Já que ele é amado do pai, vamos fazer o seguinte. Vende para ele a bênção da primogenitura. Ou seja, troca com ele. E aí o que ele faz? Uma casa que todos desconfiavam de todo mundo, amado. Quando Esaú chega com fome, Jacó fala a respeito da bênção da primogenitura. Ele não deu muita importância. Ele diz, não, o que me adianta a bênção da primogenitura agora que eu estou quase morrendo de fome? Eu quero comer. E Rebeca naquele dia não tinha feito nada, quem fez foi Jacó.
Sabe aquela casa individual onde cada um faz o teu prato, cada um faz, sabe, as suas coisas e ninguém pode entrar no espaço do outro? Infelizmente tem casas assim até hoje. Ele então, amado, ele maquinou com a mãe. O irmão então come e depois vai caçar. O pai, sentindo o cheiro do alimento, diz: Esaú já voltou da caça? Ele diz: Rebeca mentiu mais uma vez? Diz: sim. Mas eu não estou enxergando, a voz dele está diferente, está parecendo a de Jacó. O que ela faz? Ela pega o cabrito que havia matado para fazer aquele guisado, parte da pele, reveste o braço de Jacó e fala para o pai que está cego: passa a mão e você vai ver os pelos do seu braço. A mulher falando, o filho confirmando, ele cego não tinha motivo de desconfiar. Ficou meio desconfiado, mas ele vai, come do guisado e abençoa a Jacó. Amado, às vezes algumas maldições e aliança, elas acontecem no mundo espiritual porque é maquinado para que depois venha acontecer no mundo físico. Número 1, elas acontecem a nível do inconsciente. E o nível do inconsciente são 4 níveis. O primeiro dele é o nível do consciente, ou seja, a pessoa, ela começa a ter visão daquilo que ela quer maquinar. Ela começa a projetar, ela começa a dizer assim: olha, vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ela tem toda a certeza que vai dar certo. E por mais que o Espírito Santo nessa hora diz assim: olha, não vá nesse barulho, não entre nessa jogada, porque com certeza vai ser muito ruim, a pessoa ela está com o seu nível consciente acreditando que tudo vai dar certo. Imagine você que Jacó almejava a bênção da primogenitura, só que esta bênção, amado, era liberada pelo pai, mas quem dava a bênção é Deus. Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa vender, Deus não se deixa trocar por uma barganha. Errou Esaú, errou, mas o erro maior foi de Jacó juntamente com a sua mãe, achando que aquele seu filho preferido teria algum tipo de vantagem. Então a primeira coisa que acontece é no nível consciente. Então não adianta você dizer: ah, Deus, eu não sabia, eu fui enganado. Não, eles projetaram, eles maquinaram. Segundo, o nível do superego, ou seja, o pré-consciente, aquele que começa a manipular, dizendo: olha, com isso aqui eu vou comprar tal coisa, com isso aqui eu vou fazer tal coisa. Ou seja, uma coisa já junta com a outra, porque o ego da pessoa se eleva. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Graças a Deus a minha família não tem isso. Só que nós não temos mais uma família. O dia que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter 2 famílias. Você talvez tinha um irmão. Hoje você tem vários irmãos e irmãs. Cada um de uma cor, cada um de uma altura, cada um de um peso. Cada um com a cor do cabelo diferente. Cada um com a mania diferente. E a palavra de Deus nos diz assim: para que a bênção do Senhor seja perfeita na tua vida, você não pode ter alianças malignas. Sabe, irmão? Hoje em dia é muito natural as pessoas se levantarem. Às vezes quando nós falamos de irmandade, nós estamos falando da adoração profética. Mas quando eu falo de irmão, eu falo da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da Batista, da Universal, da Internacional da Graça, da Mundial do Poder de Deus. É outra placa, é outro povo, mas é um único Pai, é um único Senhor, é um único Deus. E às vezes a gente vê pessoas maquinando, sabe? Para tirar uma pessoa da igreja do outro. Uma pessoa vai e fica maquinando para arrancar aquele dessa igreja e levar para outra igreja. Já viu isso? Sabe o que isso parece? Na minha época, quando eu era do candomblé, e algumas mulheres lá, sabe, querendo roubar o marido da outra. Queria fazer trabalho para que ele largasse a família, com o filho, com tudo, para ir morar com ela. Aí você fala: não, no evangelho não existe isso. Quem disse que não? Só não faz trabalho, mas o poder da língua é maior do que qualquer trabalho. Pessoas que se levantam na igreja, sabe? E ficam fazendo picuinha com o obreiro, com o pastor, com a pastora, com A, com B, com C, porque ele não concorda com determinadas coisas, se aliança a outros para falar a mesma coisa. Isso são alianças malignas. Eu conheci um pastor, amado. Esse era porreta.
Uma vez se levantaram contra ele, e um grupinho da igreja levantou falso testemunho. Parte do que falaram era verdade, vamos dizer que 30%, e os outros 70% aumentaram, ampliaram, era mentira. Numa das discussões calóricas que ele estava tendo com este grupo, ele disse: eu sou homem de Deus. Vocês verão o Senhor agir. Não demorou 6 meses. As 5 pessoas estavam com câncer, 4 morreu fulminada. Sabe o que é isso? A Bíblia diz: não afronta aquilo que você não pode resistir. Quando o Senhor liberou o anjo para Moisés, ele disse assim: diga a este povo que esse anjo vai na frente. Mas ai deles, se eles se levantarem contra este anjo, porque eu vou fulminar todo mundo. Se você ler o Velho Testamento, você vai perceber muitas vezes Moisés intercedendo pelo povo. Porque Deus já não queria mais saber daquele povo rebelde. Ah, pastor, mas não era só naquela época. Hoje em dia também é assim. Sabe? A terceira coisa, amado, sabe o que é? O ego. Volta lá no ego. O ego. Essa é uma armadilha. Eu penso assim, eu ajo assim, e eu sou desse jeito, e eu acho que eu estou certo. Cuidado, que isso é uma armadilha. A Bíblia diz: ai daqueles que se levantam contra o servo de Deus. Recentemente uma pessoa tem se levantado e levantou muitas vezes contra esta igreja e esse ministério. Eu tenho pena do que tem acontecido na vida dessa pessoa. Não vou citar o nome, mas muito breve vocês vão saber. Do que tem acontecido, começando do filho mais velho, chegando até o mais novo. Sabe o que é isso, amado? Língua. Quem fala demais faz aliança maligna. E Satanás está com uma armadilha enorme para prender a vida de muitas pessoas. Sabe? Uma coisa eu aprendi. Alguém chega na minha igreja e diz assim: olha pastor, eu era da igreja A, B ou C, e lá o meu pastor era assim. Começa a falar mal. Eu falo: olha meu querido, volte lá, pede a bênção para depois você vir para cá. Porque se lá você estava há tantos anos e você saiu de lá falando mal, você vai chegar aqui, na próxima esquina, qualquer coisa que eu fizer que não te agrada, você vai falar mal também. Alguém um dia me disse assim: pastor, mas você vai perder essas ovelhas não são minhas. Estão vindo para cá, são agregadas. Sabe? Vou cuidar porque o Senhor está me dando, se Ele me der. Porque se Ele não der, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe, irmão? Nós precisamos tomar cuidado com isso, com pessoas que falam mal da Universal, da Assembleia, da Batista, da A, da B ou da C. Muito cuidado. Sabe por quê? Porque é povo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estiver fazendo qualquer coisa que não agrada a Deus, não vai ser comigo que Deus vai ter com ele. É eles que vão ter com Deus. Amém? Se o teu pastor, se o teu líder, se alguém fizer algo contra você, fique em paz, entregue na mão de Deus. Porque não é porque é pastor, porque é líder, porque é isso, é porque é aquilo que Deus não vai cobrar, não vai. Mas cuidado ao você se levantar contra alguém. A Bíblia diz que Deus não nos colocou por juiz para fazer aliança maligna. Olha só esta mulher, o que ela fez na vida desses dois. Ela acabou com uma família inteira. Esaú queria matar Jacó e Jacó teve que sair de casa. Teve que ir para o mundo, porque o irmão ia matá-lo. Aonde essa mãe conquistou bênção? Esta aliança que ela fez, Deus estava nesse negócio? Não. É aonde eu paro e penso: por que será que essa mulher demorou 20 anos para ter filho? Porque o próprio Deus sabia quem ela era. Sabia que ela faria divisão no meio do lar. Por que muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? Por que muitas pessoas não saem da escassez, da derrota? Porque o Senhor sabe que o dia que ela tiver uma pena da asa, não digo nem a asa, uma pena, ela vai querer ser maior do que todo mundo. Então, meu amado, muito cuidado. Eu sempre ensino isso. Você vai conversar com uma pessoa, a Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Você começa a se levantar contra outro, falar mal de um do outro, sabe? Aquele peão de firma que só vive falando mal do chefe, que fala mal de não sei de quem, só que ele está sendo abençoado todo mês com o teu salário. Não está bem? Peça a conta, vai embora. Não fique lá amaldiçoando, não fique lá agitando, porque nós somos separados, somos, sabe, cristão para isso. Não deixa o ego fazer uma armadilha. O ego de Jacó fez ele sofrer demais.
E por último, o inconsciente é o maior nível que tem. Aonde tudo fica armazenado. Você imagina que todas as situações, o ego, o superego, né, e a consciência, são pequenos fatos, mas o inconsciente, amado, é aquilo que acontece e você não precisa fazer reunião para tomar uma atitude errada. Quando você tem aliança errada, aliança maligna, você toma a atitude e quando ninguém quer fazer, você fala, deixa que eu faço. Eu vou lá, eu faço, eu vou lá, eu bato boca, eu vou lá, eu chuto a porta, eu vou lá, eu, chuto o pau da barraca. Toma para si uma coisa que não é sua. E aí então, vem a aliança maligna. Amém? 2. Essas alianças são muito prejudiciais. Vamos analisar a posição de Rebeca como esposa e como mãe. Como esposa, ela conseguiu entristecer o marido. Porque o marido não morreu. Ele soube de tudo antes do fato acontecer. Ela entristece o marido. Esaú, teu filho mais velho, se sentiu traído pela própria mãe. Então, como esposa, ela foi 0. Como mãe, ela foi 0 menos 0. Amém? No final, amado, ela ficou como? Sozinha. Porque o marido morreu depois. O filho mais velho não quis saber dela. E o mais novo foi embora. Então não adianta a gente fazer, aliança malignas. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, olha, cala-te. Não entra nesse rodeio, não entra nisso. É tempo de você se posicionar. Amado, nós estamos falando de restituição. Deus só vai poder restituir quando nós quebrarmos a aliança maligna e ter aliança com o verdadeiro Deus. Ter aliança com Deus é ser, íntegro. É procurar andar de maneira correta. A posição da mulher, mais importante da mulher dentro da família é apaziguar. Sim ou não? A mãe é aquela que por muitas vezes está começando a contenda, ela entra no meio, ela apazigua. Ela põe tudo debaixo das tuas asas, põe pano quente e acabou. É assim que é o fator mãe. Só que esta mãe, ela quis entrar em concorrência. É a mesma coisa da igreja, a mesma coisa no trabalho, a mesma coisa na escola. Quando o filho chega e falando mal da professora, falando mal da escola, falando mal de todo mundo, e a gente entra no meio como uma águia, dizendo, não, eu vou lá, sua professora não pode fazer isso, o seu patrão não manda em você, o teu pastor te amaldiçoou falando essa palavra contra ti, eu vou lá tirar satisfação. Cala-te. Porque Rebeca, ela tomou uma atitude muito errada e pagou um preço muito alto por isso. 20 anos para ter filho e quando teve, perdeu. Amém? Quem vive enganando, amada, será enganado. Se você ler a história de Jacó, você vai ver a semeadura dele. Ele sai, ele conhece uma outra pessoa. A Bíblia diz que Jacó, ele faz se passar por Esaú e ele engana o pai. Lá na frente, o seu tio Labão faz Leia se passar por Raquel e engana Jacó. Quem Jacó amava era Raquel, não era Leia. Mas seu próprio tio fez uma passar pela outra. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz aqui lá na frente vão fazer contigo. Não adianta. Não adianta a gente correr, amado. A gente fazendo a coisa correta já é difícil, não é verdade? Imagina quando faz de qualquer jeito. Terceiro, elas ocorrem onde existe pessoas. Aonde existe pessoas, ocorre alianças malignas. No trabalho, na família, no lazer, na igreja. Eu já ouvi história de pessoas na igreja, de chegar para mim e falar assim, pastor, eu não ia com a cara de fulano de tal. E eu disse, por quê, minha irmã ou meu irmão? Porque fulano e ciclano disse que não valia nada, que era isso, que era aquilo. E eu nunca procurei saber, mas eu acreditei na pessoa e eu também não gostava daquela pessoa. E aí essa pessoa fez o quê? Uma aliança maligna com a outra. Acontece muito isso na escola, não é? Tem aquela turminha, e aí passa aquela coitado, aquele coitado, e as outras falam lá, ele é chato, nossa, ele é snob, não fala com ninguém, cabeça em pé, nariz erguido, e às vezes não é nada daquilo. Mas alguém falou para você que é isso.
E é isso que o Senhor quer que você para de ficar ouvindo o que os outros vão dizer, e ainda que essa pessoa fosse tudo isso, a nossa função como cristão é ir lá e quebrar esse principado, e ter amizade, e mudar essa história, e quebrar esta maldição. Já pensou se Jesus fizesse isso? Falasse para a mulher do fluxo de sangue, que nada, você ficou a vida inteira gastando dinheiro com os feiticeiros, lá da Babilônia, do Egito, e agora você vem a mim procurar saúde, vá morrer no Brás. Só que Jesus esperou ela vir e tocar. Sabe, meu irmão? É tempo de você renovar a tua aliança, porque se a tua aliança não for renovada, é o que disse na palavra domingo. Se você não colocar a casa em ordem, cuidado. Deus não está brincando de ser Deus. Qual o objetivo dessas alianças? Essas alianças, ela tem o objetivo de vencer a qualquer preço. Aquela que um dia disse, ou aquele, olha, aquela pessoa é assim, assado, eu não gosto dela, e começou a ter amizade contigo, ela vai com certeza, consciente ou inconscientemente, fazer a tua cabeça. Só que um dia Deus rasga o livro e vai dizer, olha quem não presta é quem andava com você. Porque aquela que você fala, ou aquele que você fala, continua andando. E esse que você se aliou, cada vez andando para trás. Amado, é fato. O tempo é a resposta de todas as coisas. Amém? Isso nada mais é do que resultado de pecado. Infelizmente, quem peca, não quer pecar sozinho. É igual o diabo, ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar uma multidão com ele. Amém? Uma pergunta que a Bíblia não responde. O que Isaac e Rebeca resolveram a respeito disso? Como se destrói a aliança maligna? Isso está em resposta no livro de Gênesis, capítulo 33, do 1 ao 4. Que diz assim, levantou-se Jacó aos seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as duas servas. E as pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante dele, e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e o lançou sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Sabe o que é isso? Voltou atrás, se arrependeu. Ele coloca os seus filhos na frente, junto com uma esposa, junto com a outra, porque ele acabou ficando com as duas. Uma foi enganada e outra que ele amava. Ele trabalhou mais 7 anos, né, para poder conquistar a outra. Isso é a resposta do que ele fez. E ele achava que o seu irmão ia matar ele e a família dele inteira, porque, segundo a mente de Jacó, ele tinha esse motivo. Primeiro que Saul veio nesse encontro com 400 homens. Quando seus filhos vão à frente, o que Jacó faz? Como sinal de reverência, de pedido de perdão, ele se ajoelha e se dobra 7 vezes. Quando ele faz isso, o seu irmão sai correndo em direção a ele. Por um momento ele ficou com medo, ele disse, e agora? O seu irmão o abraça, beija, e eles então choram junto. Sabe, irmão? Agora que você caiu a ficha, que você se levantou contra pessoas erradas, é chegado o tempo de você ir lá pedir perdão, mesmo que essa pessoa não saiba, mas o Senhor sabe até aonde foi o teu julgamento. Amém? Em nome de Jesus, destrua esta aliança maligna. O Espírito Santo age no inconsciente e traz o nível do consciente para que a gente saia e faça a diferença. Eu quero ler uma parábola e você vai entender o que é. A parábola da indecisão. Acompanhe comigo no quadro. Havia um grande muro separando 2 grandes grupos. De um lado do muro estava Deus e os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado do muro estava Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus ou
que são infiéis. Em cima do muro havia um jovem indeciso, que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se continuaria servindo a Deus de todo o coração ou se deveria aproveitar um pouco dos prazeres passageiros do mundo. O jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus o chamava sem parar, dizendo: ei, desce do muro, vem para cá, aqui há paz e harmonia, Deus o ama, suas promessas não falham. Deus pode lhe dar poder para vencer suas fraquezas. Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. Essa situação continuou por um tempo, até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar ao lado deles. Por que você e seu grupo não me chamam, nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês? Grande foi a sua surpresa do jovem quando Satanás lhe respondeu: porque o muro é meu. Não se esqueça, amado. Ficar em cima do muro é já estar do lado das trevas. O muro é dele. É ele que põe a divisão. É ele que põe a barreira, não é Deus. Não é Deus que vai colocar uma barreira e vai dizer assim: não, essa barreira aconteceu porque foi da vontade de Deus. Mentira. O muro é do diabo. E se você der ouvido à voz do Senhor hoje, e se consertar das alianças quebradas, das alianças malignas, ainda há tempo de justiça. Amém? Não se esqueça, não existe meio termo. O muro já tem dono, saiba disso. Submeto, amado, ao Espírito Santo que quer resolver hoje em sua vida. Quer ministrar hoje na sua vida e fazer de ti uma nova pessoa. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.